Salviano, seja muito bem-vindo, muito boa tarde, prazer recebê-lo mais uma vez. Prazer é todo meu, Léo. Salviano, hoje nós vamos falar sobre solidão ou solitude e qual a diferença, como isso acaba nos afetando. Eu já começo perguntando para você que muita gente acaba confundindo a solidão com a solitude. Afinal, Salviano, qual que é a diferença entre os dois estados e por que isso é tão importante para a nossa saúde emocional, hein? Bom, realmente é um tema a ser desmistificado, né? A solidão é estar isolado sem querer, né? Não é algo que a pessoa deseja, ela está isolada sem querer, sentindo-se abandonada, rejeitada e sentindo-se num vazio também. É um sofrimento que corrói a alma até, né? Já a solitude é uma escolha. A solitude é estar só, mas de forma nutritiva, reflexiva, como se tira férias, por exemplo, né, na correria da vida, né, para ouvir a si mesmo. Na psicologia, alguns teóricos da psicologia diziam que o encontro mais difícil é com a alma. Então, a solitude é justamente essa oportunidade de estar com a alma, estar pensando sobre os próprios pensamentos, pensando de si mesmo, né? E eu tenho um exemplo assim em consultório que aconteceu de um paciente que sempre se cercava muito de amigos e de festas. E para que ele não se sentisse só, na verdade, era isso que ele fazia. Porém, isso só aumentava o seu vazio, né? O chamado vazio existencial. E quando ele aprendeu a ter momentos de solitude, aí sim ele começou a caminhar sozinho, né? Ele ia aos parques, ele começou a escrever seus sentimentos, começou a se sentir mais completo. A gente vê que essa questão de solidão e solitude, muitas pessoas confundem, mas isso é algo historicamente visto em vários personagens. E na história a gente pode citar desde Mahatma Gandhi, que saía durante algum tempo e ficava em silêncio para resolver problemas que surgiam, né? E também o próprio Jesus Cristo, historicamente, é sabido que ele se ausentava das multidões para estar só, para se recolher, para fazer as suas orações e fazer essa questão que todos nós muitas vezes confundimos com solidão, que é a solitude. Então, solidão é quando saímos de um local para nos esconder, né? Agora, a solitude, nós saímos para resolver questões, né? E quando nós saímos de cena, algo que não conseguimos resolver, por exemplo, pode ser resolvido. Eu gosto muito de algumas histórias, né, que dizem de pessoas que tiveram grandes ideias porque tiveram momentos de solitude e ali tiveram grandes insights e começaram a resolver grandes problemas. Então, é muito importante nós sabermos essa diferenciação, desmistificando que solidão não é solitude, solitude não é solidão. Agora, dentro desse contexto ainda, por que tantas pessoas têm medo de ficar sozinhas? O que a psicologia acaba revelando sobre esse receio, Salviano? Bom, muitos têm medo do silêncio, né? Porque no silêncio se encontram as suas feridas. Essa é a grande verdade. O medo de ficar só é, assim, na verdade, o medo de se enxergar, o medo de encarar nossas mazelas, nossas dores. Então, a psicologia mostra que quem não consegue ficar em solitude, geralmente busca distrações externas para não enfrentar as suas dores internas. Alguns teóricos também diziam o seguinte, que uma das grandes tarefas do ser humano é suportar a sua própria consciência. Não é fácil
fazer introspecções sobre a própria vida, não é fácil olhar para dentro de si. E isso é um trabalho que requer muita consciência. Por isso que muitas vezes nós temos dito, né, eu tenho dito em consultório, em palestras, que quando eu tenho a oportunidade, né, de dizer para as pessoas que, até que prove o contrário, né, nós temos dificuldades para lidar com as nossas dores e suportar a nossa própria consciência. Existem várias pessoas, né, que relatam que não conseguem ficar sozinhas, chegam, elas precisam fazer alguma coisa, sempre estão nesse ativismo enorme, e ligam a TV, ligam o rádio, mexem no celular, mas nunca ficam em silêncio consigo mesmo. E em terapia, muitas vezes, nós levamos a pessoa a descobrir isso, né? Descobrir o que está incomodando ela, chamando essa pessoa para olhar suas próprias emoções, olhar bem profundamente dentro de si, né? E as pessoas acabam aprendendo a viver pequenos momentos de solitude. Por exemplo, tomar um café sozinho, ouvindo o canto dos pássaros, começar a fortalecer esse tipo de atitude, né, com ela mesma, não esperando do outro. E é por isso que tantas pessoas têm medo de ficar sozinha. A gente tem, infelizmente, essa questão de projetar no outro muito do nosso desejo. Eu me lembro aqui, um filme que eu gosto de citar muito quando eu falo desse tema, do filme O Náufrago, que mostra lá um sujeito que precisa estar com alguém e ele elege uma bola para que ele não fique sozinho. Então, muitas vezes, nós precisamos de algo para estarmos acompanhados, mas no caso de uma solidão. Agora, no caso da solitude, não. Você precisa de você mesmo, olhar para si e rever seus conceitos e consultar a sua consciência. E, por que não dizer, né, refazer grandes perguntas para a própria pessoa, para que ela possa responder sinceramente para si. Agora, Salviano, para a gente encerrar essa conversa, eu pergunto, como nós podemos transformar a solidão que adoece em uma solitude que acaba nos fortalecendo? Tem várias questões aí chaves, né? A primeira é a consciência. Depois a gente entende que precisa também ter uma série de outras questões, como o propósito, o equilíbrio. Mas primeira coisa, vamos falar da consciência, né? Perceber eh, se estou sozinho, por exemplo, contra a minha vontade, né? Então isso é uma solidão. Ou se eu escolho estar só para crescer, para um crescimento, aí sim é solitude. Então, ter essa consciência. A segunda coisa é o propósito, né? Ao invés de sofrer com a ausência de pessoas, por exemplo, aproveitar para se aproximar de si mesmo, aproximar-se da espiritualidade, ou até começar a cultivar novos hobbies, né? Cuidar de um animal, de uma planta, fazer novas conexões. Isso é muito importante nós ressaltarmos nessa questão do propósito. Então, primeiro a consciência, depois o propósito, e depois nós podemos dizer sobre o equilíbrio, né? Que é uma chave que pode nos ajudar aí. O equilíbrio, nem o isolamento extremo faz bem, nem a superexposição a pessoas. Ter esse equilíbrio de entender, né, qual o momento que está sendo superexposto ou e qual o momento que está se isolando demais. O ser humano ele precisa de vínculos, mas também precisa de pausas, precisa de um break, né? E me vem à mente um exemplo de um universitário, né, que quando eu o atendi, ele se sentia rejeitado pelos colegas e chamava isso de solidão.
Em terapia, nós aprendemos, né, a usar esse tempo para estudar, se preparar e refletir sobre a vida. Foi isso que nós passamos para essa pessoa. Hoje, né, a mesma pessoa se vê em momentos de solitude, né, e foram fundamentais para a maturidade, né, e também para que houvessem novas conquistas. Outra coisa que eu gosto de ressaltar em palestras também, né, para empresas e em outros locais, que mesmo dentro de ambientes de trabalho podem haver pessoas em solidão e em solitude. Então, aquele que se sente na solidão deve buscar ajuda, e aquele que está em solitude, ele deve não exagerar nessa solitude, ao ponto de ignorar o outro, né? Enfim, eu acho que a solidão é a ausência do outro e solitude é a presença de si mesmo. E quando nós aprendemos a estar conosco, nós nunca mais teremos medo de estar sozinho. Muito bem, Cláudio Márcio Salviano, psicólogo clínico e palestrante conosco aqui nos estúdios da Rádio Auriverde.